Fala pessoal, Daniel Scott aqui e hoje eu vou falar sobre um tema que eu não costumo falar muito, que é o futebol, só que eu quero trazer mais para o lado da gestão, que é a minha especialidade. Apesar de eu não ser fanático por futebol, eu acabo acompanhando muito, sou torcedor do Fluminense e admiro alguns clubes que têm feito uma boa gestão, né? Eu moro aqui em Curitiba. Perto da minha casa tem a Arena da Baixada, já fui sócio do Atlético Paranaense e eu sempre curti muito a forma como eles têm feito nos últimos anos uma boa gestão. Só que tem uns clubes que também não têm feito uma gestão espetacular e talvez o clube mais mal administrado da atualidade no Brasil chama-se Corinthians. E eu quero trazer nesse vídeo porque que a má gestão pode levar o Corinthians para falência. E a minha teoria de por que isso está acontecendo. Talvez isso não seja um acaso, talvez não seja só uma má gestão, mas tem algo proposital por trás dessa falência do Corinthians. Mas antes de seguir no vídeo, eu quero falar para você que não quer falir o teu negócio, para você que não quer administrar mal o teu negócio, você precisa estar na comunidade Scott, porque lá você vai ter acesso a centenas de outros empresários para trocar ideias, trocar conhecimento, óbvio, fazer negócios com esses empresários, mas acima de tudo você vai ter acesso a muito conteúdo sobre gestão de processos, gestão de comercial, marketing, gestão financeira, tudo isso você tem acesso na comunidade Scott. E aqui na descrição eu vou colocar um link, você vai lá fazer parte do processo seletivo da comunidade Scott, e aí a nossa equipe vai filtrar, porque a gente tem um controle muito grande sobre quem entra na comunidade Scott, então você acessa o link, se inscreve lá no processo seletivo e a gente aprovando, a gente vai fazer uma chamada contigo aí para você ser novo membro da comunidade. Mas vamos lá. Recentemente, o Corinthians contratou um jogador holandês, qual que é o nome dele? Depay, Memphis Depay. É um jogador holandês, jogou em alguns clubes da Europa e jogou na seleção holandesa, quase foi campeão do mundo. Mas não foi, e esse é o ponto. O Depay chegou aqui no Corinthians para ganhar quase 3 milhões de reais por mês. O contrato dele é de 70 milhões de reais durante 2 anos. Se você dividir, vai dar, sei lá, 2,9 milhões de reais, que é o maior contrato de um jogador de futebol do Brasil na atualidade. Se não me engano, o segundo maior era do técnico do Palmeiras. E depois acho que algum outro jogador do Palmeiras, não tenho certeza, mas assim, ele vai ganhar muito mais do que o segundo maior contrato do Brasil, e ele na verdade vai ser o 4º maior das Américas. Se não me engano, ele vai perder só pro Messi, pro Busquets e pro Insigne, que jogam na Major League Soccer dos Estados Unidos, que tem muito mais dinheiro, né? E isso sem contar que o valor dele pode chegar a 4 milhões de reais por mês, se você considerar o bônus por produtividade e também as ações de marketing que ele pode fazer. Desses 70 milhões de reais do contrato, 57 vão ser pagas pela patrocinadora do Corinthians, que é a Esporte da Sorte, que a gente viu na semana passada, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas a gente viu recentemente que a Esporte da Sorte teve milhões de reais bloqueados por aquele caso da Deolane, que prenderam alguns influenciadores, prenderam Gustavo Lima, e aí a Esporte da Sorte foi uma dessas empresas que teve milhões de reais bloqueados. O CEO foi preso, não sei como está a situação, se ele está foragido, se ele ainda está preso, mas qual a chance de uma empresa que está passando por isso conseguir honrar o contrato nos próximos 2 anos? O problema é que, se não honrar, o Corinthians é como se fosse o fiador do contrato. O Corinthians vai ter que pagar essa diferença. O Corinthians, que antes pagaria 23 milhões, 13 milhões, agora tem que pagar os 57 milhões de reais. E isso, volto a falar, que é o maior contrato aí de um jogador do Brasil. Aí, você pega aqui os títulos que esse cara já ganhou. Ele tem 30 anos, que, é um jogador já tá indo pro fim de carreira. Hoje em dia, 30 anos você ainda disputa bem, mas não é um cara de 24, de 26 anos.
Aí você vai ver no PSV, ele ganhou um campeonato no PSV da Holanda, porra, não é um campeonato forte. Lyon na França também não é um campeonato forte, ele foi vice-campeão da Copa da França em 2020, se não me engano, foi um jogo que era Lyon, Paris Saint-Germain, Lyon perdeu na disputa de pênalti. Ele ganhou um campeonato pelo Barcelona, 2023, campeonato espanhol, e ele foi em terceiro lugar na Copa do Mundo, ou seja, ele não tem nenhum título, não tem uma Champions League, não tem um campeonato forte, tem só um espanhol ali em 2023. Então é um jogador meio questionável, e fora o fato de que ele não deu certo em outros times como o Manchester, e ele vive se machucando. Na Europa ele vivia se machucando, então ele é como se fosse o Felipe Coutinho do Corinthians, que vai ganhar uma fortuna, e a Sport da Sorte quebrando, o Corinthians tem que assumir essa fortuna. Então esse é o primeiro grande problema do Corinthians. E aí vem uma outra questão. As bets, que são as maiores patrocinadoras do futebol brasileiro na atualidade, elas estão cada vez mais questionadas, tanto pela sociedade quanto pelos políticos. A gente viu recentemente que os brasileiros que ganham Bolsa Família usaram mais de 10 bilhões de reais do Bolsa Família em apostas nas bets. Ou seja, a galera tá desviando muita grana que deveria ser para comida e tá indo para... Só para ver se eu não tô falando um dado errado. Cadê? Foi 30 bilhões, na verdade. O impacto das apostas online saiu no jornal Metrópolis. 30 bilhões do Bolsa Família foram... Eu tava em dúvida se era milhão, bilhão, mas é bilhão e mais do que eu falei. Então, muito do dinheiro do Bolsa Família está sendo usado para as bets. Ou seja, a sociedade está questionando porque você não quer o teu dinheiro indo para a gente apostar, indo para dono de bet, né? Porque o cara que está apostando não vai ganhar, ele vai perder, então o seu dinheiro está indo para dono de bet. E os políticos estão questionando também. E aí o governo decidiu fazer, da noite para o dia, como tudo no Brasil, né? O governo fez uma lista das bets que estão cadastradas para poderem continuar operando. E adivinhe, a Sport da Sorte, que é a patrocinadora do Corinthians, tem aqui a lista. Veja as bets que podem, não podem, estão aptas a continuarem operando. Sport da Sorte, que é patrocinadora do Atlético Paranaense, do Bahia, do Corinthians, do Grêmio e do Juventude. Juventude é stake, que também não está autorizada, não está apta. Aí na Série B tem algumas outras que não estão aptas. E aí tem a lista das bets aptas aqui a operar. Betano, Superbet, Rei do Pitaco, Sporting Bet, tem várias aqui. Tem uma lista com quase 200 nomes. Aí você pensa que em 200 empresas de aposta, o Corinthians está com a patrocinadora que não está apta. Ou seja, esse já é um dos grandes problemas que o Corinthians vai enfrentar. Aí a gente tem outras questões que fazem a gente questionar a habilidade de gestão do time. Eles recentemente contrataram o Pedro Raul, que era um jogador, se não me engano, jogou no Vasco, no Goiás, e ele foi contratado por 27 milhões de reais. Ele veio do México, do Toluca, já raro de jogador do México. E ele sendo atacante, ele tinha menos gols que o goleiro do time, que era o Thiago Volpe, do São Paulo. Como que um atacante ele tem menos gol que o goleiro do time? Isso é inacreditável. O Corinthians pagou 27 milhões de reais para esse jogador, com um salário de 700 mil reais mensais num contrato de 5 anos. Então você pensa, 700 mil vezes 13, né, porque tem 13º, dá mais de 7 milhões ao ano, vezes 5, vai dar mais 40 milhões, mais os 27 milhões. Então o Corinthians vai gastar nessa operação quase 70 milhões de reais
num jogador que é questionável em todos os times que ele passa e tinha menos gol que o goleiro do time dele. Fora que o Corinthians já tem outros jogadores para a posição, o próprio Depay é um deles. E aí você continua com a lista de bizarrices do Corinthians. Você tem o Félix Torres, que é um zagueiro que foi contratado a 7,5 milhões de dólares, sendo que o Nino, que era do Fluminense, foi campeão da Libertadores no ano passado, ele foi vendido a 5 milhões de euros. Ou seja, o Corinthians pagou, mas está pagando um salário de Europa, está pagando um valor de Europa num jogador que equatoriano, também não tem um tracking record muito bom. Podia ter contratado o Nino, que é possivelmente melhor e mais barato. E aí você fecha ali o último prego do caixão com uma notícia que saiu aqui, se não me engano foi hoje ou ontem. Deixa eu ver se eu pego a notícia aqui. Ó, várias notícias já estão pintando aqui. Corinthians vive quarto drama com patrocínio das bets. Aí vem uma notícia hoje. O Corinthians vai jogar na Copa do Brasil. E aqui, ó. Presidente do Corinthians erra a data de compra do Hugo Souza, que é o goleiro. E Corinthians terá que pagar R$500 mil para usar o goleiro na semifinal. Então o Corinthians vai, só para eu não correr o risco de estar falando besteira, o Corinthians vai jogar com o Flamengo hoje, na Copa do Brasil, e ele vai ter que pagar R$500 mil também não é um valor absurdo, né? Considerando que é um mês de um jogador desse. Mas aí você fica questionando, porra, como que um erro tão bobo desses os caras estão cometendo? Eles sabem. Isso não é uma coincidência, isso não é um erro de gestão. E aí vem a minha teoria, por que quem seria interessado numa possível falência do Corinthians? Como a gente viu, o Corinthians vai gastar horrores nos próximos anos com jogadores, isso fora os próximos erros de contratação que eles possivelmente podem cometer. A gente tem a questão de que hoje o Corinthians está, assim como o Fluminense, na zona de rebaixamento. Aqui o Corinthians em 17º, o Fluminense em 18º. Sendo que o Fluminense está com um jogo a menos. Então o Corinthians corre um risco de cair esse ano. E aí você fica pensando, quem que se beneficiaria com isso? A minha teoria é a seguinte. Hoje, futebol está cada vez mais um negócio. Especialmente depois das SAFs, os grandes empresários eles não estão preocupados com título, não estão preocupados com premiação, eles estão preocupados em fazer dinheiro. Aí você pega lá o Ronaldo, que comprou a SAF do Cruzeiro, depois vendeu, ele teve um lucro de mais de R$500 milhões com o Cruzeiro. Cruzeiro estava quase indo para a Série C, ficou na Série B, retornou para a Série A, e agora o Cruzeiro está aqui em 8º, está com uma campanha razoável, ainda tem chance de pegar até uma Libertadores para o ano que vem. Será que eles não estão fazendo o mesmo com o Corinthians, deixando o Corinthians quebrar para depois comprar o time barato? E aí você compra, você espera ali, não sei se vai pedir uma recuperação judicial ou se vai fazer uma negociação com os jogadores e depois você tá com um time barato, você faz o time crescer e vende caro. Porque o Corinthians hoje deveria estar competindo com o Flamengo pela dianteira do campeonato. O Corinthians tem uma das maiores torcidas do país, tem um passado aí de títulos ganhos, tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um time de ponta. Por que o Flamengo conseguiu? O Flamengo está sempre em cima nos campeonatos, disputando, e o Corinthians não conseguiu. Óbvio que a gestão está envolvida nisso, mas será que isso é realmente uma falha de gestão por má gestão, porque são má gestores, ou porque eles estão fazendo o Corinthians quebrar para poder comprar barato e depois ganhar dinheiro em cima?
Deixa aí sua opinião, quero saber o que vocês acham, se vocês têm estudado mais sobre o assunto. Lembrando que eu não sou especialista em futebol, eu só por acaso li as notícias, conectei os pontos e pensei, pô, faz sentido. Faz sentido alguém estar interessado em quebrar o time para poder aprovar a SAF e comprar o time barato. Deixa aí a sua opinião, eu sempre leio os comentários, estou sempre respondendo, então deixa aí. Segue o canal se você ainda não é inscrito, segue o canal, tem muita gente que vê os vídeos aqui e não segue o canal, deixa o like, vai ajudar demais. E se você quiser escalar o seu negócio, se você não quiser mais gestão para o seu negócio, acessa o link na bio, se inscreva lá no processo seletivo da comunidade Scott, a gente se vê na próxima e como sempre, muito obrigado por assistir.